Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai falar um assunto aí da parte de ondas, de ondulatória. Mais especificamente, a gente vai falar sobre ondas periódicas. Então, o que são ondas periódicas? São aquelas ondas que se repetem de tempos em tempos, né? Que tem período, tem frequência. Então, eu fiz aqui um esquema de uma onda periódica. Então, são aquelas ondas que, como eu disse, vão se repetindo aí de tempos em tempos, que nem aqui você está vendo. No caso aqui é um perfil que a gente chama senoide, tá? Então, como é que a gente vai caracterizar essas ondas periódicas? Primeiro, pela elongação. O que é elongação? Você tem aqui um eixo, que está o zero, aqui você tem um eixo y. O que é a elongação da onda, gente? Elongação é você pegar um ponto da onda e medir o y que você tem para aquele ponto, tá certo? Isso é elongação. Detalhe, pode ser positivo, né, acima desse eixo aqui, pode ser negativo para baixo. Aí você tem uma outra coisa, pessoal, que é a amplitude. O que é a amplitude de uma onda? É a máxima elongação. Então a amplitude, pessoal, é do meio até em cima ou do meio até embaixo. Cuidado, amplitude não é essa distância, e sim do meio até em cima ou do meio até embaixo. Mais A menos A. Bom, uma onda periódica tem período. Gente, o que é período? Período é um intervalo de tempo que você gasta quando você tem um movimento periódico para completar o quê? Um ciclo. Então vamos lá, quanto que é o período de rotação da Terra? 24 horas. Quanto que é o período de translação da Terra? O tempo que ela demora para dar uma volta em torno do Sol. Um ano, 365 dias, uns quebradinhos lá. Então, período é o tempo que você vai gastar para completar um ciclo. No caso aqui da onda, pessoal, periódica, é o tempo que demora para vir, por exemplo, daqui até aqui. Tá certo? Isso é período, que a gente representa pelo T grande. Falou em período, falou em frequência. O que é frequência? É o número de repetições que você tem por unidade de tempo. Então, tantas voltas por segundo, tantos ciclos por segundo, tantos hertz, né? O hertz é o quê? É repetição por segundo, tá certo? E relação que tem entre período e frequência é que a frequência é sempre o inverso do período. Até pela própria definição, o que é período, o que é frequência, né? Período é o tempo que você demora para completar um ciclo, né? E frequência é o número de ciclos por uma unidade de tempo. Então, um é sempre o inverso do outro. A gente também pode definir, no caso aqui da onda, né, uma velocidade de propagação. No caso aqui, vou imaginar que ela está se propagando aqui para a direita, tá certo? É a rapidez com que ela vai se propagando, velocidade de propagação. E a gente pode definir também, pessoal, uma coisa chamada comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? É a distância percorrida em um ciclo completo. Que no caso aqui dessa onda, pessoal, é a distância daqui até aqui. Ou se você preferir, normalmente a gente usa isso que eu vou falar agora, que fica mais fácil. É essa distância aqui, ó, comprimento de onda, que a gente representa por lambda. Só para você saber, esse ponto mais alto da onda, a gente chama de crista. Tanto esse como esse daqui. E esse ponto mais baixo, a gente chama de vale. Então, uma maneira de você achar o comprimento de onda é você pegar a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos. Na verdade, vai ser a distância percorrida o quê? Pela onda em um ciclo completo. Tudo bem então, pessoal? Então, recapitulando. Elongação é o y, tá? Amplitude é a máxima elongação, lembrando que é do meio até em cima ou do meio até embaixo. Período é o tempo que demora para um ciclo completo, para fazer, por exemplo, isso daqui. Frequência é o número de ciclos completados em uma unidade de tempo, tá certo? Tantos ciclos por segundo, tantos hertz. Frequência sempre inverso do período, tá?
Velocidade de propagação é a rapidez com que a onda vai se propagar. Se você tiver um mesmo meio, ela vai ter velocidade constante. Como é que você calcula essa velocidade? Simplesmente fazendo distância por tempo, ΔS, ΔT. E comprimento de onda, finalmente, o que é? É a distância que a onda percorre em um ciclo. Então, alguns lembretes importantes, gente. Cuidado. Velocidade de uma onda depende do meio, tá? Se você tem uma onda se propagando num determinado meio, a velocidade dela vai ser constante. Se ela muda o meio, muda sempre a velocidade. Já a frequência, ela não muda com o meio. A frequência, pessoal, de uma onda depende da fonte. O que é a fonte? É o que está gerando aí a onda. Então, ó, importante, o V depende do meio, frequência depende da fonte. Como o período é o inverso da frequência, por tabela o período também depende da fonte. Bom, e para a gente encerrar esse assunto de agora, pessoal, eu quero deduzir aqui com vocês a equação que mais você vai usar para resolver problema de ondulatória. Eu diria que é praticamente impossível cair um problema de ondulatória e você não ter que fazer uma conta usando essa equação, que aliás não é por menos, que se chama equação fundamental da ondulatória. Então, vem comigo aqui, ó. Para um determinado meio, a velocidade da onda vai ser constante. A velocidade depende do meio. Então, você pode calcular a velocidade como ΔS sobre ΔT. Agora vamos pensar o seguinte, ó. Se eu pegar para um ciclo, tá? Qual é a distância percorrida pela onda em um ciclo? É justamente o que, pessoal? O comprimento de onda. Agora, como eu peguei aqui a distância percorrida em um ciclo, o que vai acontecer? Quanto tempo demora para percorrer esse ciclo? Pela própria definição, o quê? O período. Portanto, a gente tem V igual a lambda sobre T. É uma forma já de pensar na equação fundamental da ondulatória. Agora, pessoal, eu vou deixar aqui a forma que é a forma mais conhecida aí dessa equação. Como a gente sabe que o período é o inverso da frequência, né? Frequência é o inverso do período. Lambda dividido por período, eu posso dizer que é lambda vezes a frequência. Então tá aí a famosa equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F. Muita gente usa uma frase para decorar essa formulinha, eu acho meio nojenta. Vem lamber ferida. Podia ter uma melhor, né, Luciano? Você não acha também? Mas, sei lá, né? V é velocidade de propagação, lambda comprimento de onda, F é frequência. V igual a lambda F, V igual a lambda F, V igual a lambda F, V igual a lambda F. Lembre-se disso, tá? Para resolver problemas de onda. V igual a lambda F. E com isso, eu vou nessa. Até a próxima, gente. Valeu. V igual a lambda F. Tchau.